Maitei, Bae, chapa! Bem-vindos ao canal Tupan Thunder God. Finalmente terminei tudo o que tinha para fazer em Phantom Liberty, e antes de discutir sobre a história da DLC, que trouxe bastante conteúdo para ser discutido, resolvi fazer um guia com algumas dicas para quem está começando. Esse assunto foi um pedido que eu recebi de algumas pessoas, inclusive um especial do Lucas Barbosa, que é membro do canal, dizendo que não encontrou vídeos de como começar bem o Cyberpunk, principalmente atualizado com o patch 2.0. Durante a produção do vídeo eu acabei exagerando na dose e percebi que algumas dicas não são tão básicas assim não. Aí esse tutorial acabou ficando bem completo. Então mesmo se você já jogou bastante o Cyberpunk, considere ver o vídeo inteiro porque pode ter sim alguma coisa interessante para você. Muitas coisas às vezes podem não ser muito óbvias para quem começa e que muitos podem demorar para descobrir por conta própria, ou até mesmo nunca saber que existem. Dessa forma, preparei um guia definitivo para Cyberpunk, baseado no treinamento que recebi do Mestre Kami. Pelos meus discípulos! Se movimentem direito, aprendam direito, lutem direito, comam direito e descansem direito. E aproveitem a vida com tudo que ela tem para oferecer. No final, também vou dar algumas dicas para quem deseja platinar o jogo. Uma observação é que esse será um guia baseado na versão 2.0 de Cyberpunk. Se estiver interessado no que foi alterado em relação à versão 1.6, eu já fiz um vídeo explicando. Além disso, eu jogo no PlayStation 5, então não tem como eu falar de mods, então considere que tudo isso serve apenas para a versão original do jogo, sem utilizar mods. Outra observação é que eu jogo no Cyberpunk desde o lançamento e muitas dúvidas que eu tinha no começo eu nem lembro mais, então pode ser que eu esqueça alguma coisa importante. Se ainda houver alguma dúvida, pode perguntar nos comentários que eu respondo se eu conseguir. Então, Yaha amo! Tupan Thunder God. 1. Se movimentem direito. Para se movimentar direito, a melhor opção é juntar dinheiro para comprar o quanto antes em qualquer mecânico os tendões reforçados, que permitem realizar o pulo duplo. Essa cibernética melhora bastante o alcance para explorar o mapa. Dá para alcançar telhados, pular muros, entrar nas missões por janelas ou acessar saídas alternativas e até diminuir o dano de queda de lugares muito altos. Até tem o salto carregado que dá para pular um pouco mais alto, mas o salto duplo dá para mudar a direção do salto e ainda é mais rápido que a cibernética que te mantém voando no ar, o que permite usar ele em combate também para fugir dos inimigos. A única questão é que o jogo exige um limite mínimo de nível e credibilidade para liberar alguns itens. Mais para frente eu vou falar algumas formas de conseguir isso mais fácil. Outra coisa que melhora bastante a mobilidade no cenário é a habilidade de avanço aéreo na árvore de reflexo, que permite realizar um dash quando estiver no ar, o que aumenta a distância do salto e permite alcançar lugares difíceis de se chegar, pular entre prédios e alcançar plataformas distantes. Essa habilidade ajuda bastante a chegar perto dos inimigos durante o tiroteio ou fugir dos chefes que correm na sua direção e são habilidades que eu recomendo para qualquer build que for tentar usar. Além da habilidade memória muscular, que vai ajudar a recarregar as armas enquanto corre, salvando você durante o sufoco com os chefes. Depois de habilitada, para usar vai depender de qual configuração de controle está usando. No meu caso, eu uso a configuração clássica no PlayStation 5. É só apertar o botão de agachar 2 vezes rapidamente, que é o bola. Mas depende da configuração de controle que estiver configurada. Depois da atualização 2.0, criaram uma configuração alternativa que basta apertar bola uma vez, agachar fica no R3 e a coronhada fica no L1. Se não souber qual está configurada, sugiro dar uma olhada no menu e inclusive ver todos os botões e as possibilidades de coisas que um personagem pode fazer. Por falar nisso, conversando nos grupos de Cyberpunk, percebi que tem algumas pessoas que esquecem que existe o botão de correr, porque as situações que o jogo exige isso são muito raras. No PlayStation tem que pressionar o L3 junto com a direção, e no computador é o Shift. Furtividade. Cyberpunk 2077 tem uma das melhores furtividades dos jogos. A maioria das missões, se não o jogo inteiro, tem opções para serem feitas em furtividade. Muitos jogos que têm mecânicas de furtividade dá para perceber algumas situações que a missão não foi feita para ser realizada em furtividade, você consegue fazer ela inteira sem ninguém te ver, aí chega uma parte milagrosamente e todo mundo te vê mesmo sem ter como. Ou entre uma porta que só abre se matar todo mundo, só que isso não acontece em Cyberpunk, ou pelo menos é muito raro.
Em algumas situações ainda, o desfecho da missão é completamente diferente se você conseguir realizar ela no furtivo. Se você agachar e andar agachado pelo lado ou por trás de alguém, dá para passar tranquilamente, só não pode levantar que aí eles te ouvem. E o jogo oferece um monte de ajuda para quem quiser ir pelo furtivo, como usar hacks para distrair inimigos, cegar eles, desligar câmeras, dá para esconder os corpos, colocar silenciadores nas pistolas. Se você não tiver hack, você pode destruir as câmeras com as pistolas. É interessante saber também que se você pular por cima de um inimigo, vai realizar um abate furtivo. Antes isso era uma habilidade a ser ativada, mas agora é nativa. Tem até uma cibernética de camuflagem que te deixa quase invisível por um tempo. Dá para comprar e equipar nos medicânicos e habilitar para usar ela no lugar das granadas. Algumas tarefas te dão bônus se fizer na surdina. É só olhar a instrução que o canal te fala antes de iniciar a tarefa. Se ele disser para fazer a missão sem ser visto, normalmente o diário mostra essa opção. Se não tiver, pode sair matando todo mundo se quiser. Muitas vezes só sair correndo sem matar ninguém também resolve o problema. Veículos. Outra forma de se mover em Night City é com veículos. Esse é um tema bem complexo de Cyberpunk e valeria um vídeo só falando sobre isso, porque tem vários tipos de veículos, cada um se comporta de uma forma e tem muita coisa legal que dá para fazer. Então nesse vídeo eu vou focar em duas coisas: botões que muita gente esquece que existem e o modo derrapagem. Os botões que eu vejo que muita gente descobre que existe depois de muito tempo jogando é a buzina, que no PlayStation é um quadrado. Não serve de muita coisa, já que quase ninguém respeita, de vez em quando algum pedestre sai do caminho. Outro botão que normalmente não percebem é o de ligar os faróis. Normalmente o carro vem com os faróis ligados, mas se não estiver, basta segurar o direcional para o lado. Nas motos ainda tem como ligar luzes nas rodas, como no filme Tron, basta apertar o direcional para o lado rapidamente. Uma curiosidade é que o carro de polícia liga a sirene com esse botão. Outra coisa que eu esqueci por um tempo é que quando o carro vira de ponta cabeça ou em uma posição travada, é só mexer o direcional para os lados que vai chacoalhando o carro até ele virar. Agora o botão mais útil é o freio de mão. No PlayStation é um X. Se você apertar uma vez antes de fazer a curva, o carro vai derrapar. Dessa forma dá para fazer drift. É só virar o volante na direção contrária e acelerar. Precisa de prática, mas se conseguir aprender, dá para fazer muita curva fechada. Se achar difícil, é só fazer do jeito tradicional. Freio normal bastante antes da curva. Os veículos têm também um modo derrapagem. Para ativá-lo, basta acelerar com R2 no PlayStation e segurar o freio normal com L2 ao mesmo tempo. O freio vai segurar o carro e o acelerador vai fazer as rodas ficarem derrapando. Isso é útil tanto para rodar o carro e virar ao contrário mais rápido em espaços menores, como também dar arrancada mais rápido. Basta soltar o botão de freio que o veículo dá até uma empinada. Não acho isso difícil e é uma coisa bem útil. O único detalhe que se deve ter é que cada carro se comporta diferente. Também dá para usar o modo derrapagem para estabilizar o carro nas curvas, mas isso já precisa de um pouco mais de treino. 2. Aprendam direito. Para aprender direito, primeiramente temos que entender os conceitos básicos do personagem que você vai construir, começando com a árvore de habilidades. Para melhorá-la, temos que evoluir 5 coisas diferentes: o nível, a credibilidade, os atributos, as vantagens e também uma coisa que eu vejo que muita gente não presta atenção, que são as habilidades. Nível. Quando derrotamos um inimigo ou concluímos alguma missão ou tarefa, ganhamos pontos de experiência que, se for suficiente para encher a barra azul, subimos de nível e ganhamos um ponto de atributo, também em azul, além de aumentar a nossa vida máxima. Os equipamentos também possuem níveis e não é possível usar equipamentos com um nível maior que o seu. O nível máximo do jogo base é 50, podendo ser aumentado para 60 se tiver a DLC. Atributos. No jogo temos 5 atributos: inteligência, corpo, reflexos, habilidade técnica e moral. Por padrão, começamos cada atributo no nível 3. Quando criamos personagem, recebemos 7 pontos de atributo. E ao subir de nível, podemos ganhar mais 49 do jogo base e mais 10 se tiver a DLC. Dessa forma, o máximo de pontos de atributos que teremos, somando tudo, será 81 pontos. Os pontos de atributo ficam marcados em azul. É importante observar que não é possível completar a árvore, e os pontos de atributo não são reembolsáveis. Portanto, distribuam com sabedoria, conforme sua build final almejada, que eu já vou explicar mais para frente.
Além disso, os atributos têm funções narrativas durante o enredo. Os atributos de corpo e habilidade técnica liberam trajetos alternativos durante as missões, podendo destruir ou arrombar portas em situações específicas. Os atributos inteligência, moral e corpo liberam opções de diálogo, muitas apenas informativas, mas algumas de extrema importância que mudam completamente o resultado final das missões. Vantagens. Basicamente, as vantagens são as melhorias que fazemos na nossa árvore de habilidades. Recebemos 49 pontos de habilidades quando subimos de nível no jogo base, mais 10 da DLC e 10 como recompensa de subir o nível de habilidades. Recebemos 49 pontos de vantagem quando subimos de nível no jogo base, mais 10 da DLC e 10 como recompensa de subir o nível de habilidades. Também existem mais 10 cacos de vantagem espalhados nos crimes policiais e mais um que pode ser comprado com os fundadores da CD Projekt no estádio de Dogtown na DLC. Somando tudo, é possível obter 80 pontos de vantagem no máximo. Diferente dos atributos, as vantagens são reembolsáveis caso se arrependa, desde que não esteja em combate. Mais para frente, quando eu falar das builds, vou dar algumas sugestões de como distribuir esses pontos. Credibilidade. Toda vez que realizamos alguma ação que pode ser reconhecida no submundo de Night City, ganhamos credibilidade. Na prática, cada tarefa, cada missão, cada pessoa procurada pela polícia que abatemos, ganhamos credibilidade e cada vez que enchemos a barra de credibilidade, que é verde Tiffany, subimos o nível de credibilidade. Cada vez que subimos de nível de credibilidade, ganhamos um desconto de 1% nos vendedores de Night City, além de liberar novos equipamentos e cibernéticas para compra. Sem falar que algumas missões só aparecem se você ultrapassar uma determinada credibilidade. Por exemplo, se você chegar na credibilidade 50 e já tiver feito as missões secundárias da Panam, vai aparecer uma missão para pegar gratuitamente o melhor carro do jogo, o Caliburn, na caverna que realizamos a vingança dela. A minha dica para subir a credibilidade é fazer os crimes. Se estiver passando perto de um, faça. É rápido, tem bastante. Completar os delitos vale troféu para quem busca platina e dá bastante ponto de credibilidade e dinheiro. Se estiver com dificuldade em encontrar os crimes, tem um filtro no mapa que mostra todos os locais de crime. Deixe ativado sempre que possível. Habilidade. Cada vez que executamos alguma ação relacionada com alguma habilidade específica, ganhamos pontos de habilidade. São 5 tipos de habilidade, cada uma relacionada com um atributo: matadora, trilha-rede, shinobi, frila, engenheiro. Toda vez que subimos de nível de uma habilidade, ganhamos uma recompensa, como velocidade, capacidade cibernética, etc. Por exemplo, quando chegamos no nível 15 e 35 de cada habilidade, recebemos um ponto de vantagem. Um detalhe é que a habilidade é limitada ao nível. Antigamente era limitada ao atributo, mas depois da atualização 2.0 não é mais. A habilidade matador está relacionada com o atributo moral e aumenta quando realizamos ações relacionadas à furtividade, como abater alguém por trás ou matar alguém com armas silenciosas como facas. A habilidade trilha-rede está relacionada com o atributo inteligência e aumenta quando realizamos ações relacionadas a hacks rápidos, como usar um hack em um inimigo ou em algum objeto. A habilidade shinobi está relacionada com o atributo reflexo e aumenta quando realizamos ações relacionadas à velocidade ou lâminas, como matar alguém com espadas. A habilidade frila está relacionada com o atributo corpo e aumenta quando realizamos ações relacionadas às armas de tiro ou corpo a corpo, como matar o inimigo com espingarda ou no soco. A habilidade engenheiro está relacionada com o atributo habilidade técnica e aumenta quando realizamos ações relacionadas à criação ou cibernéticas, como criar uma arma no menu de criação. Existem cálculos de habilidade que podem ser luteados em inimigos derrotados, nas cargas roubadas da DLC ou comprados em vendedores de tralhas, como os fundadores da CD Projekt no estádio de Dogtown. Esses cacos aumentam essas habilidades sem necessariamente você realizar essas tarefas. Aliás, a minha sugestão é prestar atenção em todo vendedor de tralha que aparecer e imediatamente comprar todos os cacos que tiver disponível. Ah, e completar uma dessas habilidades vale troféu também. Equipamentos. Além da árvore de habilidades, temos que entender os equipamentos e como consegui-los. Tanto roupas quanto armas, acessórios e cibernéticas podem ser divididas por raridade. Branco é comum, ou nível 1, verde é incomum, ou nível 2,
azul é raro ou nível 3, roxo é épico ou nível 4, amarelo é lendário ou nível 5. Com a atualização 2.0, essa divisão não é mais tão importante. As únicas coisas que precisa saber é que itens de raridade maior são mais caros e, consequentemente, o preço de revenda também. Além de que não dá para equipar acessórios em armas de raridade inferior, e mesmo assim essa informação não tem tanta relevância porque agora poucas armas têm slot de melhorias. Quanto maior o seu nível, suas habilidades e vantagens em habilidade técnica, maior a probabilidade de aparecer itens de raridade maior. Além disso, existem equipamentos especiais marcados como icônicos. Equipamentos com essa marcação possuem habilidades especiais e únicas, mas eles só são possíveis de se conseguir em situações específicas das missões do jogo. Muitas delas são recebidas como recompensa final dessas missões. A principal dica que eu dou para os equipamentos é esquecer todas as armas que não têm marcação de icônicas e focar somente nas armas icônicas. Armas normais só devem ser usadas se não houver outra opção, como no início do jogo ou em missões que não temos acesso às nossas armas. Dá para usar armas normais? Elas são tão ruins assim? Até dá para usar elas, mas saiba que praticamente todo tipo de arma normal vai ter uma versão icônica dela a ser encontrada no futuro que vai ser muito melhor. Comprar armas normais, então, para mim é desperdício de dinheiro. Os inimigos podem dropar todo tipo de arma de graça. Talvez pareça perda de tempo lutear, mas acredite, pegue tudo que ver pelo caminho, dá para reaproveitar tudo. Se não for usando o item, dá para vender ou desmontar. Só não desmonte nem revenda equipamentos icônicos. Muitos deles não tem como recuperar depois e você vai se arrepender no futuro se fizer isso. Caso você faça uma missão e perder alguma arma icônica que receberia nela, algumas podem ser conseguidas voltando para o local da missão, como a katana térmica errata que você consegue na missão de resgatar Evelyn com a Jude. Basta voltar e pegá-la no forno. E se for de alguma missão que era em um local ou situação que não dá mais para voltar, em alguns casos podem ser compradas com um vendedor de armas icônicas no estádio se tiver a DLC. Criação e melhoria. Cyberpunk também tem uma mecânica de criação e melhoria de equipamentos. Para cada nível de raridade tem um respectivo componente que é usado para fabricar itens. Eles também são divididos em componentes de criação de equipamentos e componentes de criação de hacks rápidos. Não dá para comprar esses componentes, antigamente dava, mas agora não dá mais. Existem 3 formas de conseguir componentes de criação: luteando pelo mapa, desmontando equipamentos ou fabricando. Quando desmontamos equipamentos, recebemos componentes de fabricação do mesmo nível de raridade do item que foi desmontado. Se desmontarmos o item lendário, receberemos um componente de criação lendário. Isso se aplica para tudo: armas, hacks, cibernéticas, roupas, tralhas, etc. Podemos fabricar componentes de criação utilizando componentes de raridade inferior. Por exemplo, se precisar de componente lendário, basta desmontar equipamentos para conseguir componentes de qualquer raridade. Depois eu pego e fabrico componente incomum usando comum, depois raro usando os incomum, depois épico usando os raros e depois lendário usando os épicos. Com esses componentes podemos criar munição, roupas, armas, hacks e várias coisas, mas a minha recomendação é não usar para criar equipamentos que não sejam icônicos. Para mim isso seria desperdício de componentes. Foque em usar esses componentes apenas para fabricar armas icônicas, ou para melhorar as armas icônicas ou as cibernéticas. É tão desperdício utilizar armas normais que agora nem dá para melhorar armas normais, só as icônicas. É possível melhorar armas icônicas a qualquer momento, mas melhorar cibernéticas só é possível nos medicânicos. Quando melhoramos equipamentos ou cibernéticas, eles sobem de nível, sendo que existem também 2 subníveis mais. Por exemplo, um equipamento lendário começa no nível 5. Mas pode ser melhorado para o nível 5+, e depois para o nível 5++, melhorando alguns atributos. No momento que melhoramos alguma cibernética, temos a opção de mudar alguns bônus, com mais 2 opções adicionais ou manter o bônus atual. Sabendo disso, o que compensa então? Desmontar ou vender itens? A minha sugestão no início do jogo é vender os itens não icônicos nos vendedores ou nos pontos de coleta para juntar dinheiro. Conforme for avançando o jogo, vai chegar uma hora que vai sobrar muito dinheiro e você vai estar cheio de item icônico para melhorar. Quando começar a chegar nessa situação, pare de vender e comece a desmontar. Você vai perceber que componente de criação acaba muito fácil e é difícil de conseguir.
Se já tiver comprado todos os carros, apartamentos, as cibernéticas que você quer e ainda assim sobrar muito dinheiro, mas faltar componente para melhorar os equipamentos, a minha sugestão é comprar coisas inúteis como roupas e acessórios e desmontá-las. Roupas. As roupas com atualização 2.0 são apenas estética. Depois que pegar elas, o visual já fica salvo para criar o conjunto dos armários dos apartamentos ou nos provadores dos vendedores de roupas. Então, assim que conseguir elas, pode vender ou desmontar que não perde elas no armário. Só não faça isso em uma situação. Algumas roupas têm atributos escritos em azul, como óculos que aumentam o zoom, coletes que aumentam a armadura, ou botas que aumentam a velocidade. Nesse caso, é bom equipá-las. Se forem feias, não tem problema. O visual do conjunto salvo no guarda-roupa sobrepõe as roupas equipadas. Cibernéticas. As cibernéticas são equipamentos que podemos implantar e melhorar somente nos medicânicos. Assim como mencionado anteriormente, quanto maior a credibilidade e nível, melhores cibernéticas ficam disponíveis para compra, sendo que algumas aparecem aleatoriamente em qualquer medicânico. Existem também cibernéticas icônicas, mas elas são encontradas apenas nos medicânicos da DLC. Uma coisa que veio junto com a atualização 2.0 é que a cibernética é limitada por um limite de cibernética mostrado à esquerda. Além disso, a armadura mostrada em azul à direita é determinada predominantemente pela cibernética que você usa. Armadura. A armadura funciona como se fosse um redutor de dano. Ela é limitada pelo seu nível do atributo habilidade técnica, ou seja, só vai dar para usar o máximo se estiver com habilidade técnica 20. Existem 4 formas de aumentar a armadura: habilitando a vantagem licença cromática no nível 2, aumentando o nível de habilidade engenheiro, mais especificamente nos níveis 5 e 35, usando roupas com habilidade especial de aumentar a armadura e usando cibernéticas de esqueleto, pele e perna. Lembrando que cibernéticas podem ser melhoradas aumentando ainda mais a armadura. Limite de cibernética. Limite de cibernética em amarelo não deixa você sair colocando todas as melhores cibernéticas de uma vez. Ou você distribui estrategicamente conforme sua necessidade, ou você aumenta esse limite. Para aumentar o limite, existem 4 formas. Aumentar a habilidade engenheiro, mais especificamente nos níveis 10 e 40. Usar a cibernética do sistema operacional chamada compressor de cromo, que aumenta diretamente o limite, mas não recomendo porque ela ocupa espaço de cibernéticas bem mais importantes. Coletar cacos de aumento de limite cibernética que dropam aleatoriamente em alguns inimigos. E também é possível aumentar com 2 vantagens, Punk Revitalizado e Edge Runner. Essa última tem um detalhe que ela diminui sua vida máxima, mas cria uma chance pequena do personagem entrar no modo fúria. Ele fica loucão, como se tivesse uma voz na cabeça dele, rindo à toa, a tela fica amarelada e alguns atributos são melhorados momentaneamente. Uma coisa que eu percebi é que usar os especiais das cibernéticas do sistema operacional aumenta essa chance de entrar no modo fúria. Na lore do jogo, a ideia é a mesma da cyberpsicose. O cérebro fica sobrecarregado, mas no caso da V não perdemos o controle do corpo. Melhores cibernéticas. As melhores cibernéticas que eu sugiro dependem da build que você pretende fazer, que eu já vou explicar. Mas a que eu acho essencial, independente da build, além do salto duplo e invencibilidade que eu já mencionei, é o segundo coração. Ele basicamente te dá uma segunda vida. Essa cibernética também é importante porque tem um troféu que você ganha se matar a pessoa que te matou logo depois de reviver com o segundo coração. Um detalhe dessa cibernética é que antes da atualização 2.0, ela se chamava Segundo Fôlego, e esqueceram de atualizar na descrição do troféu V de Vingança. Aliás, vários troféus ainda precisam ter descrições atualizadas. 3. Lutem direito. Para lutar direito, uma coisa importante é que, diferente da maioria dos jogos, não tem como completar todos os atributos e vantagens ao máximo. Só para ter uma noção, existem 5 árvores de habilidades. Mesmo se evoluirmos o personagem o máximo possível e pegarmos todos os pontos de vantagem possíveis, não tem como completar nem 2 árvores. Mais do que um jogo em primeira pessoa, Cyberpunk 2077 é um RPG, e por mais que muita gente esperava mais elementos desse tipo, ele é um jogo que você tem que escolher quem você vai ser. Não estou dizendo em relação aos 3 inícios, Corp, Marginal ou Nômade, porque isso muda basicamente só os diálogos durante o jogo e uma missão exclusiva de cada um. O que eu quero dizer é que no tipo de gameplay que você prefere.
Existem várias formas de jogar e evoluir o personagem, e o ideal é que você sinta o que você gosta mais e vá evoluindo isso. Se você tentar ficar bom em tudo, você não fica bom em nada. Os 3 tipos de início e os 4 tipos de finais, de certa forma, existem para que o jogador tente reiniciar o jogo várias vezes, testando várias formas de jogar e testando as várias decisões do enredo. Apesar de existir várias possibilidades, para mim existem 3 principais formas de evoluir seu personagem no jogo: build de hack, build de ninja e build de força. Para cada uma dessas builds tem uma cibernética de braço e um sistema operacional que combina mais. As cibernéticas de braço têm versões com elementos diferentes, como dano térmico, elétrico ou veneno, e os sistemas operacionais têm versões diferentes conforme o fabricante, como Arasaka, Militech, etc., e a tecnologia que vai de MK1 a MK6, cada uma com efeitos diferentes. Build de hack. Quem gosta de furtividade, matar o cara sem que ele saiba por que morreu, ou quem está iniciando em Cyberpunk, eu sugiro a build de hack. Fazendo um paralelo com outros RPGs, é como se fosse o mago no universo Cyberpunk. Não usa muita arma e sim os hacks rápidos como se fossem as magias. A vantagem é que não precisa de muita habilidade e depende muito mais da criatividade e estratégia. A desvantagem é que na maioria das vezes você vai ter que ficar em um local mais protegido, já que não vai dar para evoluir a resistência ao dano recebido também. Aí fica mais difícil enfrentar grandes tiroteios ou chefes, porque uma hora ou outra a RAM acaba e vai ter que partir para outra estratégia. No anime de Cyberpunk, podemos ver a Lucy usando essa build, que nesse universo é chamado de trilha-rede no português ou Netrunner no inglês. Principais cibernéticas. A principal cibernética de braço para essa build é o Monofil, que dá chicotadas nos inimigos e tem uma habilidade da DLC que permite carregar um hack com ele usando um ataque forte. Embora combinem bem com a build de hack, recomendo não usar ele no começo, e sim o braço de gorila, porque no começo você vai estar muito fraco para chegar perto dos inimigos, como Monofil, e o braço de gorila aumenta virtualmente o atributo de corpo por 4 níveis, podendo abrir algumas portas sem necessariamente ter o nível de corpo exigido. Só depois, quando aguentar um tiroteio sem morrer com poucos tiros, aí você troca para o Monofil e sai passando chicote como se fosse o Kratos. A principal cibernética de sistema operacional para essa build é o Cyberdeck. Ele permite usar hacks rápidos que gastam RAM, que podemos ver em azul logo abaixo da vida. Quando acaba, temos que esperar recarregar a RAM. É importantíssimo entender que só dá para hackear se e somente se estiver com Cyberdeck. Não tem como hackear absolutamente nada com Sandevista ou Frenesi equipados. Nem inimigo, nem câmera, nem porta, nem farolete. Normalmente nos grupos de Cyberpunk sempre aparece alguém dizendo que o jogo bugou, que não dá mais para hackear. Aí vai ver ele colocou o Sandevista sem saber. Quanto aos melhores Cyberdecks, não é uma resposta simples, porque existem efeitos interessantes em alguns deles que, dependendo do que a pessoa procura, é melhor. Mas como esse é um guia básico, é interessante citar alguns só para vocês saberem que existem e focar em melhorar apenas eles. Para o jogo base, o melhor é o NetWatch NetDriver MK1. Antes da 2.0 ele chamava MK5. Dá para lutear gratuitamente algumas tarefas, ou simplesmente comprá-lo aleatoriamente a alguns medicânicos quando estiver com a credibilidade no máximo. Para a DLC, tem o Militech Canto MK6. É um cyberdeck que ganhamos em um dos finais da DLC, então para falar dele vou deixar para um vídeo específico futuramente. Hacks rápidos. Existem 6 tipos de hacks: dispositivo, veículo, discreto, controle, combate e supremo, podendo ser rastreáveis e não rastreáveis. Os rastreáveis, se forem usados, iniciam uma barra de rastreio que, quando completa, os inimigos te detectam. Se essa barra te dá desespero, taquicardia, ansiedade, existem vantagens que retardam o rastreamento. Tem uma que permite que encerre o rastreamento se abater o inimigo, e hacks como memória formatada que reduzem o rastreamento. Também dá para fugir até desligar quando sair fora do alcance e depois voltar. Os hacks de dispositivos são usados em câmeras, minas e torretas, podendo desligar ou colocá-los a nosso favor. Até mesmo usar para hackear outras coisas, explodir barris e minas, derrubar cargas e uma coisa que é muito útil, distrair os inimigos. Os hacks de veículos têm que ativar a vantagem de hack automotivo. Isso permite hackear veículos, inclusive podendo explodir eles, transformando qualquer carro em uma bomba. Os hacks discretos são hacks úteis para usar no furtivo.
usam pouca RAM e não são rastreáveis como choque sônico, que deixa o inimigo surdo. Dessa classe eu gosto bastante do ping, que marca todos os inimigos próximos, permitindo até mesmo hackear através das paredes se o personagem estiver bem evoluído. Os hacks de controle meio que servem para travar armas cibernéticas ou movimentação do inimigo, como o reiniciar ópticas, que deixa os inimigos cegos. Não sei por qual motivo, mas só essa classe de hacks pode ser equipada no monofio quando a habilidade do Relic da DLC for ativada. Os hacks de combate basicamente são hacks que causam dano. O melhor hack nesse quesito para mim é o curto-circuito. Ele gasta pouca RAM e dá bastante dano. Se for um drone ou robô, pode até matar de uma vez só. Tem também os hacks supremos, que normalmente só dá para conseguir bem mais para frente, quando a build estiver no máximo, como esse que faz o inimigo fazer coisas que o YouTube não gosta de ouvir, e o colapso de sistema, que simplesmente desliga o inimigo sem matá-lo. Em chefes e inimigos muito mais fortes que você, ele não é tão forte assim, mas ajuda a paralisá-los momentaneamente, dando tempo para fazer outra coisa. Tem também o hack da barreira negra, que mata qualquer inimigo com hit kill, mas só dá para conseguir ele em um final específico da DLC, pegando o Militech Canto MK6 que eu já citei. O detonar granada também é importante porque existe um troféu de matar 3 inimigos usando ele. Se quiser colocar os hacks em ordem que você goste mais, saiba que quando você equipa um hack novo, ele vai para o topo da lista independente da posição que você coloca no Cyberdeck. Então, para ordenar, é só tirar todos os hacks e ir equipando na ordem de baixo para cima que você quer que fique durante o combate. Para conseguir mais RAM e conseguir fazer mais hacks, eu recomendo cibernéticas do sistema nervoso, que aumentam a RAM máxima. Melhorar o atributo de inteligência, aumentar a habilidade trilha-rede, mais especificamente até os níveis 10 e 30, além de evoluir as vantagens da coluna do meio e da esquerda da árvore de inteligência. Principais vantagens. As principais vantagens para essa build que eu sugiro são o hack sequencial, que permite ativar o combo de hacks do mesmo inimigo. A minha sugestão para usar essa vantagem é sempre lançar um hack de controle primeiro, como choque sônico, antes de lançar um de dano, como de curto-circuito, porque isso deixa o hack de dano bem mais efetivo. E também sugiro a vantagem turbinagem, que libera um especial do Cyberdeck que transforma a barra de vida em uma barra de RAM temporariamente, apertando R1 e L1 ao mesmo tempo no caso do PlayStation. Esse especial é muito útil porque aumenta os atributos relacionados ao Cyberdeck e ainda na prática recarrega sua RAM com a vida que você tinha, dando uma sobrevida durante a luta, porque quando recarregamos a RAM, depois ela é convertida de volta em vida também. Protocolo de invasão. Para conseguir mais hacks rápidos, você pode comprá-los nos vendedores especializados em hacks, pode fabricá-los conforme vai ganhando o projeto do hack, pode realizar missões que liberam hacks rápidos e também pode conseguir através de pontos de acesso em antenas ou durante as missões com o minigame Protocolo de Invasão. O Protocolo de Invasão funciona da seguinte forma. Temos 4 coisas para observar: o cronômetro, a matriz, a sequência e o buffer. O cronômetro só inicia depois de você fazer o primeiro movimento. Quando ele acaba, você não pode mais fazer nada e o minigame acaba do jeito que ficou. A matriz é basicamente uma tabela distribuída com 5 códigos hexadecimais: 1C, 55, 7A, BD e E9. Para facilitar o entendimento, vou chamar cada um deles de peças. Então a matriz é uma tabela preenchida com 5 tipos de peças. Ela tem sempre uma linha ou uma coluna destacada, que são as peças que você pode pegar no momento, começando sempre na primeira linha. Quando você pega a primeira peça, a seleção passa a ser a coluna da peça que você pegou. Quando você pega a peça dessa coluna, a seleção passa a ser a linha da peça que você pegou, e assim continua até acabar, igual o jogo da cobrinha. A sequência é uma lista de sequências de peças que você tem que coletar para ganhar o respectivo prêmio. É importante entender que o melhor prêmio é sempre o da linha de baixo e o pior é o da linha de cima. O objetivo é pegar as peças na sequência do prêmio que você quer. Se a peça que você pegou não bateu com a primeira peça da sequência, a sequência muda, a não ser que seja a primeira peça do jogo, ou se for uma peça igual à última que você acertou. O buffer marca as peças que você pegou e a quantidade máxima de peças que você ainda pode pegar. Quanto mais experiente o protocolo de invasão, maior será a matriz, o buffer e o cronômetro, além de que as sequências serão menores. A minha estratégia para o protocolo de invasão é a seguinte:
Inicialmente, esquece cronômetro, buffer e as linhas de sequência de cima. Finge que nem existe. Olha só a matriz e a sequência de baixo. Aí, antes de começar o jogo, já procura o caminho que você quer fazer que bate com a sequência. Nem sempre vai dar certo a primeira peça. Então aproveite que pode errar a primeira escolha e procure o próximo que dê certo. Se mesmo assim não der certo, lembre-se que pode repetir a peça que deu certo. Mas não abuse para não encher o buffer à toa. É muito importante pensar todo o seu caminho antes de começar o minigame. Você pode levar o tempo que for preciso para pensar, mas depois que começar, tem que fazer o mais rápido possível. Só depois de conseguir a sequência de baixo, aí você continua o raciocínio para a linha de cima até acabar. Não ligue se perder alguma linha de cima, porque nem sempre você vai conseguir fazer todas juntas. Lógico que existem outras estratégias possíveis e até melhores, já que essa não garante que você pegue tudo sempre, mas essa garante que você ganhe alguma coisa quase sempre. Só tome cuidado que se você errar todos ou sair sem terminar, os inimigos próximos são alertados que você tentou invadir o local. Antes podíamos usar o protocolo de invasão para aplicar demos nos inimigos antes de iniciar o combate, mas depois da atualização tiraram essa mecânica e não atualizaram a descrição do troféu Ataque Surpresa de Natal. Agora só dá para fazer nos pontos de acesso mesmo. Lembrando que isso só é possível se você tiver o Cyber Deck. Build de ninja. Quem gosta de bastante ação e velocidade, lutar cara a cara, eu recomendo a build de ninja. É basicamente uma build focada em velocidade, matar o inimigo antes que ele te mate, mas tem que tomar algumas precauções para evitar receber dano ou minimizar o dano, já que essa build deixa a gente muito exposto. Principais cibernéticas. A principal cibernética é o Sandevista. Ela faz com que o usuário perceba tudo em câmera lenta, ligando melhor o cérebro com o resto do corpo pela coluna vertebral para que se movimente mais rápido por um período pequeno. Essa cibernética ficou famosa por causa do David Martinez, protagonista do anime de Cyberpunk. Não tem muito segredo, é apertar o botão de especial do sistema operacional que no PlayStation L1 mais R1 e sair picotando todo mundo. Dá para fazer muita coisa legal, mas uma coisa que eu recomendo é que dá para utilizar ele também para passar rapidamente o lugar antes que os inimigos tenham tempo para te perceber. Assim como todas as outras cibernéticas de sistema operacional, também tem troféu relacionado. Não confundir com a Kerenzikov, que também deixa a percepção em câmera lenta, mas você também fica em câmera lenta, além de que ela é ativada quando miramos e desviamos. Embora eu recomende a camuflagem ótica para todos, nessa build ela se torna muito mais importante durante o combate também, principalmente enquanto esperamos o Sandevista recarregar, porque vai tornar muito mais fácil dos inimigos te acertarem e como nessa build ficamos muito expostos, tudo que ajuda a não levarmos tiro é bem-vindo. O melhor Sandevista é o Militech Apogeu, que apareceu somente depois da atualização 2.0. Ele pode aparecer aleatoriamente nos medicânicos quando estiver com a credibilidade e nível alto, ou até aparecendo em locais aleatórios como loot gratuito. Pela descrição, que fala que esse é um projeto secreto e não é vendido comercialmente de forma oficial, tudo leva a crer que esse é o Sandevista do David Martinez do anime. Se você achar vídeos antigos de Cyberpunk sobre build de Sandevista, talvez encontre alguns dizendo que a Chianti é a melhor, inclusive deduzindo que era o Sandevista do David Martinez. Mas saiba que esse Sandevista foi nerfado gigantescamente, então desconsidere esses vídeos para a versão 2.0. A cibernética de braço relacionada a essa build é a Lâmina Louva-a-Deus, que é basicamente uma lâmina oculta cibernética, e a mecânica é praticamente a mesma da espada. É uma das armas mais legais de se usar e visualmente bem marcantes, tanto que vemos ela já no primeiro trailer do jogo que mostra a Melissa Horry na sua época de cyberpsicopata. Para quem não conhece, é aquela moça da Maxtac que aparece em uma missão secundária na loja de roupas. Inclusive podemos pegar as lâminas dela se derrotar ela e conseguir sair vivo ou se fizermos um final específico da DLC. Para quem está mais no começo, assim como no caso do hack, eu recomendo começar com o braço de gorila equipado por causa do efeito passivo dele de melhorar o atributo de corpo, já que as lâminas louva-a-Deus fazem praticamente as mesmas coisas que uma espada e no começo do jogo já dá para encontrar as melhores espadas. Só depois, quando estiver mais avançado e pronto para habilitar as vantagens dela, que eu recomendo começar a usar. Principais vantagens. Essa build combina com o atributo reflexo, principalmente a parte do lado direito, e o atributo moral, principalmente a parte do meio e da direita.
As vantagens que eu considero essenciais são chumbo e aço, permite ganhar habilidades Jedi e desviar balas com a espada e lâminas louva-a-Deus. Se usar também a reflexão de balas, você consegue até devolver a bala para o inimigo, mas tem que ser bem na hora que atira, como se fosse um parry. Foquem também nas habilidades que concedem mitigação. Dá para encontrar elas na parte do meio das árvores de reflexo e moral. Mitigação é teoricamente a capacidade de desviar dos ataques sem sair do lugar. Na prática, é uma forma de reduzir ou não receber dano. Funciona da seguinte forma. A chance de mitigação é a probabilidade que o personagem tente desviar de um tiro. Se ela for de 50%, você vai tentar desviar da metade dos tiros. Se for 100%, você vai tentar desviar de todos os tiros. A força de mitigação é quanto de dano você consegue reduzir quando realiza a mitigação, ou seja, o quanto o dano é reduzido quando você tenta desviar. O padrão é 50%, ou seja, quando você realiza a mitigação, por padrão o dano é reduzido em 50%, podendo ser aumentado com vantagens, roupas cibernéticas como anel fibra e aumentando a habilidade de reflexo. Em algumas situações específicas, como pulando, usando avanço ou algumas cibernéticas, dá para chegar em 100% de chance de mitigação e 100% de força de mitigação, ou seja, você não leva dano de jeito nenhum nessa ocasião. Perceba também que existem inimigos que também realizam mitigação. Quando for assim, não adianta usar armas com balas comuns nem inteligentes. Tem que usar hacks, explosivos ou partir por mano a mano. Eu já citei a vantagem de avanço, mas nessa build ela é ainda mais necessária porque existe a vantagem Comigo Ninguém Pode, que concede 100% de chance de mitigação ao usar o avanço, ou seja, todos os tiros que você receber avançando vai ter dano reduzido. O avanço é importante no combate corpo a corpo porque você precisa chegar no inimigo o mais rápido possível. Então é só usar o avanço na direção dele, se possível junto com as vantagens Avanço Doido, que duplica o alcance do avanço em direção ao inimigo, e o Flash Trovão, que coloca um avanço automático em todo ataque forte. Avançar para o lado do inimigo também ajuda bastante porque os inimigos normalmente são lentos na hora de virar. Se ficar bom nisso e não tiver outro atirando de longe, dá até para ficar dando voltas e fazer o cara de bobo. Só tem que tomar cuidado que essas coisas gastam vigor, ou seja, o personagem cansa depois de um tempo. Então é interessante aplicar também vantagens que aumentam o vigor e a recuperação de vigor. Principais armas. Como eu disse antes, a principal arma dessa build é a espada. Com ela, você pode defender, usar ataques fracos e fortes. Quando o inimigo fica fraco demais, dá para liberar finalizadores com ataques fortes, segurando o botão de ataque. Mas agora temos que liberar a vantagem finalizador, espadachim. Podemos usar eles na furtividade, já que são mais rápidos que o abate padrão, só que nem sempre vai garantir que mate o inimigo com apenas um golpe. Para aumentar a chance de que isso aconteça, mire sempre no pescoço. Antes mesmo de começar a jogar, dá para logar a conta da GOG no menu inicial que já ganha algumas espadas icônicas. Se tiver logado essa mesma conta no The Witcher 3, dá até para ganhar a espada do bruxo, a Guinel Blade e a Unicórnio Preto, que são muito boas, além de outros itens que são dados na Twitch e Amazon Prime. Depois de logar, os itens aparecem no baú do apartamento. Juntamente com a espada, as facas também são importantes, mas embora dê para lutar com elas da mesma forma que as espadas, a principal vantagem da faca é que é possível arremessá-las. Mas não perdemos ela para sempre quando fazemos isso, ela volta depois de um tempo ou se pegarmos ela de volta. Algumas facas e habilidades têm efeitos interessantes, podendo usá-las para marcar o inimigo ou deixar ele sangrando enquanto usa outra arma. Outra vantagem é que ela é silenciosa, o que é bom para manter o furtivo e destruir câmeras, já que essa build não é possível hackeá-las. No apartamento da missão O Roubo, também tem muita coisa legal gratuita, como a faca Nihan e a espada Satori, para mim a melhor espada do jogo. Ela tem um efeito especial que se você jogar a faca em alguém e depois atacar com a Satori, vai causar um dano bônus de sangramento. Lembre-se que essas coisas são perdíveis, não dá para voltar e pegar sem usar glitch. Então não saia do apartamento da missão Roubo com Jack sem pegar essas coisas. Um efeito parecido das facas pode ser feito usando pistolas com silenciadores. Embora os silenciadores tirem um pouco do dano, alguns compensam isso com bônus de danos se for usados em furtividade acertando a cabeça.
Se bem equipada, uma pistola com silenciador permite eliminar um local inteiro rapidamente sem ser detectado. Build de força. É a build que eu menos joguei, então com certeza vai ter muita coisa legal que eu não sei ainda. Dá para dividir ela em dois tipos, build de corpo, que seria meio que o main do anime, que era um magricelo e depois virou um brutamonte com o braço de gorila e o lança-projéteis, e a build de arma, que seria meio que a Rebeca do anime, que usa muitas armas. Principalmente a espingarda dela, que inclusive tem no jogo, e podemos pegá-la escondida no balão no centro de Night City, onde acontece a batalha final do anime. O que determina essa divisão de build é principalmente a escolha das vantagens, mas eu considero que é a mesma build porque as cibernéticas utilizadas são praticamente as mesmas, principalmente por causa do frenesi, e a cibernética não dá para ficar trocando durante o combate ou conforme a missão anda, porque depende dos medicânicos. Outro motivo é que esses dois tipos acabam se complementando, ou seja, se o local tiver cobertura e for atacar de longe, usa a arma. Se os inimigos te alcançarem ou se você precisar chegar perto como contra os chefes, você parte para o corpo a corpo. Na lore do jogo, esse estilo é chamado de Freela e algumas vezes também chamado de Solo, porque é o estilo mais escolhido pelos mercenários como Ada Smasher ou Morgan Blackhand, que atuam sozinhos, sem a ajuda de um canal, e por isso recebem essa denominação. Principais cibernéticas. Assim como eu citei nas outras builds, o braço de gorila são fundamentais para quem está começando. Mas nesse caso, se for construir uma build que tende para o corpo a corpo, eles são mais úteis porque as melhorias dessa build melhoram a utilização do braço de gorila. Depois que evoluir por completo o atributo de corpo, não vai mais precisar da adição de atributos que o braço dá. Então minha sugestão é que nessa é uma boa hora para começar a testar o lança-projéteis, que basicamente substitui a granada. Exatamente por ele já é equivalente à granada, pessoalmente eu acabo quase nunca utilizando ele. Antigamente até tinha o dardo tranquilizante, que era hit kill, o que tornava o lança-projéteis bem mais útil. Só que removeram essa mecânica de escolher o dardo e ainda deixaram a granada infinita. Então nem a vantagem de poder economizar granadas o lança-projéteis tem mais. Para o sistema operacional, a principal cibernética é o frenesi ou no inglês berserk. A função dele é ativar um especial que deixa você mais forte e causa mais dano. Também libera uma habilidade de ativar o pouso de super-herói, criando uma onda de choque quando estiver caindo. Essa habilidade é necessária para conseguir um troféu de matar 3 inimigos com o pouso de super-herói. O jeito mais fácil de ganhar esse troféu é reduzir a dificuldade, ir em uma área de início do jogo, encontrar um grupo conversando, chegar no meio da conversa, dar um salto duplo e usar o pouso. Como testei poucas vezes o frenesi, não tenho propriedade para eleger o melhor. Mas se for baseados apenas nas descrições, o frenesi da Militech é o melhor. Além de poder comprar ele, recebemos de forma gratuita se terminarmos a história principal em qualquer um dos 4 finais, juntamente com um braço de gorila e uma chave de acesso para entrar no esconderijo do Ada Smasher no navio do mesmo porto da missão Ship-In, onde tem um projeto de uma espingarda inteligente do Ada Smasher. Principais vantagens. Para quem busca uma build mais próxima da de corpo, como será necessário chegar perto dos inimigos, tem que focar nas vantagens do meio e da direita da árvore de corpo e do meio e da esquerda da árvore de habilidade técnica. Dessa forma, será habilitada a descarga de adrenalina, que basicamente funciona como uma barra de vida adicional, ou seja, o personagem vai aguentar mais dano. E também tem a habilidade Tremor, que vai permitir criar uma onda de pacto batendo no chão ou saltando do alto, que vai servir para afastar os inimigos por perto para depois usar a vantagem Arremesso Brutal e jogar um inimigo no outro. A parte do meio da habilidade técnica serve para melhorar as cibernéticas, aumentando a armadura para aguentar mais dano, aumentando o limite de cibernética e também o tempo de uso das cibernéticas como frenesi. A parte da esquerda da habilidade técnica vai melhorar os atributos das granadas e dos ampliadores de vida, que serão úteis para matar mais rápido e se curar mais vezes. Quem busca usar mais armas e pretende jogar Cyberpunk o mais próximo possível de um jogo de tiro, buscando cobertura para se proteger, matar os inimigos de longe, tem que procurar equipar as vantagens da esquerda de corpo, reflexos e moral, que vão melhorar espingardas, fuzis e pistolas. E também as da direita de inteligência e habilidade técnica, que melhora as armas inteligentes e tecnológicas. A principal vantagem dessas sessões, ao meu ver, é o modo foco, na árvore de corpo, que melhora a mira por um tempo, inclusive podendo ser auxiliado pela respiração profunda, que deixa com uma leve câmera lenta para facilitar o tiro. Principais armas.
Para build de corpo, existem as armas contundentes, ou seja, as armas para descer a porrada como tacos de beisebol e martelos. A mecânica é parecida com a das espadas, podendo se defender, dar ataques fracos e fortes e podendo ser arremessadas se tiver a vantagem arremesso brutal. Só que elas são armas não letais, ou seja, o último golpe não mata o inimigo, apenas desmaia, o que é muito útil em situações em que é importante não matar os inimigos, como na missão de caçar os cyberpsicopatas. Mas tem que tomar cuidado para não dar um segundo golpe depois que ele desmaia, porque aí o inimigo morre mesmo. Para build de arma, existem algumas armas comuns em jogos de tiro, como espingardas, que não precisam de tanta precisão, dão dano alto e mais alcance baixo. Revólveres, que são de precisão, alto dano, alcance alto, pouca munição e mais lentas que as pistolas. Pistolas, que são de precisão, pouco dano, rápidas e com bastante munição. Metralhadoras leves e metralhadoras pesadas. E fuzis de precisão com dano alto e bastante alcance. Um detalhe sobre armas que é importante saber para quem busca platina é que em Cyberpunk existe diferença entre pistola e revólver. Tem um troféu que consiste em acertar uma granada no ar com um revólver. O troféu não dropa se você usar uma pistola. Tem que ser um revólver. Além disso, tem que ser uma granada atirada em você e não uma granada que alguém atirou em outra pessoa, como nas brigas de gangues, por exemplo. Apesar de que eu não sou um jogador acostumado com jogos de tiro, o que eu ouço de muita gente que está acostumado é que quando joga Cyberpunk parece que fica esquisito, porque é como se perdêssemos o controle da mira. Isso acontece porque Cyberpunk puxa muito mais para o lado RPG da coisa. Então existem status que modificam bastante a precisão da mira, o balanço da arma, o recuo quando atiramos, e para melhorar isso precisamos melhorar a habilidade de Freela, ou utilizar modificadores de armas que melhoram esses atributos. Também entra a questão do ricochete de balas, que dá até para ser previsto utilizando alguns implantes como o coprocessador balístico. Além das armas comuns, como Cyberpunk 2077 se passa em um futuro alternativo, existem armas mais futurísticas, como as armas inteligentes, que adaptam a mira, marcando o alvo depois de um tempo e dão tiros teleguiados. E também as armas tecnológicas, que usam energia como munição, podendo inclusive atravessar paredes. Uma observação importante é que as armas inteligentes precisam de uma cibernética de mão para funcionar como o link inteligente. Por falar em armas, é importante saber selecionar elas. Ao apertar o botão de seleção, que no PlayStation é o triângulo, você troca a arma rapidamente. Ao segurar, você abre o menu de seleção e pode mover para a arma desejada e selecionar. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que dá para selecionar um campo, por exemplo da granada, apertar o direcional para o lado e trocar para camuflagem, por exemplo. Ou selecionar o ampliador de vida e trocar para outro. Tudo isso sem precisar entrar no menu. Outra coisa que vejo muita gente sem saber que é possível fazer é desequipar a arma apertando rapidamente 2 vezes o botão de seleção e depois equipar ela apertando 2 vezes também para ativar uma animação ao equipar a arma. Relic. Para finalizar essa parte de luta, gostaria de fazer alguns pequenos comentários sobre as habilidades do Relic que a gente ganha na DLC. Ganhamos 3 pontos de Relic no começo da DLC e mais 3 pontos no meio da DLC. Os 9 restantes achamos explorando o mapa e nenhum deles é perdível. A habilidade que eu mais usei foi a Análise de Vulnerabilidade, que é melhorada com a aprendizagem de IA. Isso marca um ponto fraco no inimigo que dá dano extra. Agora as outras habilidades no papel são super legais, mas na prática eu acabei quase nem usando. São 4 habilidades para cibernéticas de braço, só que como acabamos usando apenas um tipo, as outras ficam obsoletas. No meu caso, como eu joguei no muito difícil usando monofio, mal conseguia chegar perto dos inimigos e mesmo com ele no máximo, não conseguia matar um inimigo simples antes que ele me matasse. Consequentemente, quase não usei o monofio na DLC. Para piorar, a habilidade especial do monofio, que é carregar um hack com ele, só permite hacks de controle que não dão dano, o que não me ajudava em nada porque para usar ele você precisa estar no meio do caos e tem muitas coisas mais úteis nessa situação. A habilidade de camuflagem também achei meio inútil porque dava a conseguir um efeito parecido usando a cibernética acelerador sináptico. Além de que quando perdemos a furtividade, o legal é partir para a luta ou voltar ao serve para fazer o percurso direito. 4. Comam direito. Por ser um RPG, existem muitos itens no nosso inventário que não servem para nada. Por causa disso, acabamos esquecendo que o jogo tem comidas e bebidas que melhoram os nossos status. Em Cyberpunk, temos vários tipos de comidas
e é legal dar uma olhada na descrição delas porque algumas são relacionadas com a lore do jogo, como a carne sintética ou pizzas de grilo, já que criar animais para consumo nesse mundo tomado por doenças, superpopulação e mudanças climáticas é muito difícil. Além disso, toda comida padrão dá um bônus temporário na regeneração de vida, e as bebidas não alcoólicas dão regeneração de vigor. Só temos que tomar cuidado para não confundir com as bebidas alcoólicas porque elas diminuem alguns status. Também temos kits médicos que aumentam temporariamente a vida, suplementos que aumentam temporariamente o vigor e a RAM. Se a gente lutear demais e ultrapassar a capacidade de carga, se não quiser desmontar os itens, dá para usar um suplemento que aumenta a capacidade de carga temporariamente. Tem até um item que aumenta a capacidade de oxigênio, mas como o jogo praticamente não usa essa mecânica em missões, então esse item é quase inútil. É importante observar que se usarmos mais de um desses itens, os status não se somam, mas o tempo de utilização sim. Então antes de começar uma batalha que você sabe que vai ser difícil, ou se for enfrentar um chefe, abre a mochila, use os suplementos, coma e beba bastante antes da luta. Você vai ganhar as melhorias das comidas e quanto mais você comer, maior será o tempo desse bônus. Se não me engano, até no máximo de 30 minutos. Na DLC, agora temos também vendedores que vendem suplementos que aumentam permanentemente o status, como RAM máxima, vida máxima, vigor máxima, etc. Então, quando ver um vendedor de comida ou remédios na DLC, dê uma olhada nos itens que ele vende, procure-os com marca de icônico e compre na hora. Assim comprar, você já ganha os status. Praticamente todos os vendedores da DLC têm pelo menos um item desse, inclusive o que fica escondido na base de lançamento de foguetes. Os traficantes de drogas da DLC também vendem essas melhorias permanentes, mas também vendem algumas drogas que melhoram alguns status, mas piorando outros. Inclusive, existem vários drogados em Dogtown que usam uma dessas drogas, a calcinha preta, e também pode te atacar a qualquer momento. Mas lembre-se, campeões não usam drogas. 5. Descansem direito. Em Cyberpunk, temos um apartamento principal que podemos guardar nossas coisas, criar visuais com as roupas que coletamos, ler nossos e-mails, assistir TV e principalmente descansar. O que muitos não sabem, e é bastante importante para quem está no começo do jogo, é que descansar traz benefícios ao jogador, não é só uma animação de entretenimento rápido. Dormir te dá um boost de XP de 60 minutos, ou seja, dormir antes de realizar uma missão vai fazer com que você ganhe mais pontos de experiência, evoluindo o personagem bem mais rápido. Além disso, dormir é ótimo para liberar missões que dependem de esperar uma ligação de algum contato, mas passar o tempo dá para fazer em qualquer lugar pelo botão no menu. Também podemos tomar banho depois de acordar para ativar temporariamente a habilidade analgésico, que habilita a regeneração de vida durante o combate. Mas se você não gosta de tomar banho, essa habilidade já está disponível logo no começo da árvore de corpo. É possível conseguir alguns animais de estimação para ficar no nosso apartamento. No corredor à direita do apartamento tem um pote de comida que, se interagirmos com ele e tivermos na mochila comida de gato, vamos colocar a comida ali e depois de alguns dias no jogo vai aparecer ali um gato para pegarmos e deixarmos no apartamento. Também é possível ter uma iguana. Para isso, temos que pegar o ovo dela no apartamento do Yorinobu, na missão roubo com Jack. Ele fica atrás do aquário da iguana, perto da entrada. É importante saber que esse ovo é perdível, assim como a espada que eu já citei. Ou seja, só dá para pegar ele nessa parte do jogo. Se fizer essa missão e não pegar o ovo, se quiser pegar ele depois, é só com glitch ou mod. Depois de pegar o ovo, quando acabar a missão e você falar com o Takemura, volte para o apartamento, coloque o ovo no sofá e espere 60 dias do jogo. Depois de bastante tempo, ela vai nascer e vai dividir o apartamento com o gato. Aproveitem tudo que a vida tem para oferecer. No geral, Cyberpunk não é um jogo difícil, mesmo nas dificuldades maiores e mesmo depois da atualização 2.0 que aumentou a dificuldade. Então a minha sugestão para aproveitar bem o jogo é que não precisa ficar recorrendo a glitches ou farms para ficar forte e rápido. Vá fazendo as atividades que encontrar pelo caminho, principalmente os crimes, e avance a história sem precisar enrolar muito também. A história principal libera bastante coisa, principalmente da DLC. Então sugiro fazer a DLC logo depois que terminar pela primeira vez a história principal e deixar para limpar o mapa só depois de que terminar para aproveitar todas as coisas que você ganha nela.
Se limpar o mapa antes de prosseguir na história, você vai acabar se perdendo no enredo e ainda não vai ter onde aproveitar todas as coisas boas que você ganha no final do game e da DLC, porque até o momento o jogo infelizmente não possui NG+. É importante saber também que a dificuldade dos inimigos está relacionada ao mapa e conforme a história. Por exemplo, começamos o jogo em Little China, que é dominado pelos garras de tigre, com os inimigos dali indo do nível 2 a 4. Mais ao norte temos os Maelstrom do Distrito Industrial, que vão de 6 a 7. Em Japantown, onde fica a sede dos garras de tigre, os inimigos vão de 10, aumentando para 13 em Charter Hill e 18 em Northwold. Pacífica, que é dominado pelos Voodoo Boys, e animais são do nível 16, podendo aumentar depois da DLC. As terras baldias serão refechíveis de nível 20. O Rancho Coronado, que é dominado pelos Rua 6, vão de inimigos até o nível 23, podendo chegar até 26 se for até Arroio. A última missão do jogo fica no centro, e é o local mais rico e, portanto, onde tem os inimigos mais fortes do jogo, podendo chegar até o nível 33. Tive a sensação que estão até mais fortes que os inimigos da DLC, mas posso estar enganado. Quanto à estação 2.0, a dificuldade é adaptativa, ou seja, se você for em um local com nível 4 com seu nível em 40, o jogo vai subir o nível deles para não ficar sem graça, mas o contrário não acontece. Se você tentar fazer um crime ou tarefa do centro logo no começo, vai passar sufoco. Então, quando for fazer o limpa-mapa, tente fazer nessa ordem de níveis que eu falei. Durante o jogo, vai fazendo bastante saves rápidos para poder voltar se começar alguma coisa que tiver com dificuldade, precisar de fazer de outra forma ou até se aparecer algum bug, porque por mais que tenham consertado muita coisa, de vez em quando ainda acontecem umas coisas esquisitas. Faça também vários saves manuais, conforme avança na história. Existem decisões que você pode se arrepender e querer mudar depois, principalmente algumas relacionadas a troféus e coisas perdíveis. O primeiro momento que você deve fazer um save manual é na missão Tropa de Elite, quando você for no apartamento do Takemura. O porquê disso eu vou falar mais pra frente para deixar os spoilers para o final, quando falar sobre a platina. Também é importante fazer um save manual antes de fazer a missão secundária Ship In. Essa missão é essencial para fazer o final secreto. Esse final não vale troféu, mas para mim é o verdadeiro final do jogo. Se você já jogou e não conhece o final secreto, eu já fiz um vídeo explicando como conseguir ele. Na DLC, o principal momento que você deve fazer um save manual é quando acabar a missão Máscara e iniciar a missão Vai Dar Merda. Essa missão tem um momento que divide a história da DLC em dois. Na missão final de cada um desses caminhos, também vai ter uma decisão importante que vai dividir cada caminho em dois. Ou seja, no final terão 4 finais para a DLC que você obrigatoriamente terá que jogar para pegar todos os troféus dela. Sabendo disso, a minha sugestão de ritmo de jogo é a seguinte. Escolha um tipo de início, por exemplo Corp, uma build para ser desenvolvida, por exemplo Hack, e foque em fazer as missões principais, incluindo a DLC e as secundárias da Panam e da Rogue, fazendo todos os finais para conseguir por conta própria, mas sem precisar se preocupar em fazer o limpa-mapa ou platina, se divertindo sem compromisso. Assim você entende melhor a história e não precisa procurar spoilers. Com certeza você vai perceber que tomou decisões erradas e ver que tem muita coisa para fazer ainda. Então aí você procura vídeos discutindo os finais, as possibilidades, etc. Aí já sabendo de tudo o que você podia ter feito, se tiver gostado de Cyberpunk, é claro, inicie um novo jogo com outro tipo de início, por exemplo Nomad, e testando outra build, por exemplo Ninja. E tentando tomar decisões diferentes nas missões para ver como o jogo muda conforme suas decisões mudam. Aí você pega para fazer tudo, limpa mapa e platinar. Depois de fazer tudo o que era possível, aí você faz uma terceira gameplay, começando com outro tipo de início, por exemplo, marginal, testando outra build, de força, por exemplo, jogando em uma dificuldade mais alta e fazendo o final secreto, que é o mais difícil. Ah, mas aí vai ser demorado demais. Para mim, essa é a graça de jogar jogos de mundo aberto, poder explorar e descobrir coisas. Até dá para fazer tudo bem rápido em uma gameplay só. Mas para mim, se jogar com pressa, buscando apenas troféu, não é a melhor forma de aproveitar tudo que o jogo tem para oferecer. Platina. Apesar de que eu já citei durante o vídeo sobre como ganhar vários troféus relacionados às coisas que eu já expliquei, ainda tem algumas coisas importantes para quem busca platina. Não é o objetivo principal do vídeo, então não vou detalhar um a um, mas vou falar sobre os que mais me deram trabalho. Primeiramente, é importante saber que não tem troféu relacionado com dificuldade.
Então, se tiver troféu muito chato, tente diminuir a dificuldade para o fácil, que não tem problema nenhum. Quando eu platinei, o troféu mais chato era o de comprar todos os carros. Mas nas primeiras atualizações era muito difícil conseguir dinheiro. Agora isso não é problema, mesmo sem ficar farmando, eu comprei tudo que dava para comprar e mesmo assim terminei milionário. Mas não abuse porque tem muita coisa inútil que gasta muito também. Tem o troféu de pegar todos os data terms, que é bem chatinho, porque são 163 no total. Vejo muita gente falar que pegou tudo e o troféu não dropou, aí quando vai analisar direito, depois de um tempo descobre que faltavam alguns mesmo. Isso acontece porque as atualizações às vezes mudam a quantidade de data terms, e alguns tutoriais podem ficar desatualizados também. Normalmente, fazendo todos os delitos de crime, você acaba indiretamente passando perto de todos os data terms. Mas se mesmo assim não conseguir, vou dar uma passada rápida no meu mapa atualizado. Em Watts são 39, Westbrook são 26, no centro são 14, Haywood são 27, Santo Domingo 21, Pacífica 7 e Terras Baldias 29. As próximas dicas podem envolver um pouco de spoiler porque alguns troféus não tem como eu citar sem falar da história do jogo. Vou evitar ao máximo citar coisas muito reveladoras, mas se você é muito spoiler fóbico é melhor parar por aqui. Tem um troféu Mão de Prata relacionado a pegar todas as peças de roupa do Johnny. Uma delas é perdível. Quando você for fazer uma tarefa de roubar uma guitarra de um fã da Samurai em um apartamento cheio de pôster da banda, não saia de lá sem pegar as calças do Johnny em uma mala. Os outros itens não são perdíveis, como a camisa que você pega seguindo a história principal, o sapato que você pega em uma tarefa da Rogue de roubar um carro, mas você pode voltar lá se não encontrar, os óculos e a jaqueta que você pega automaticamente na missão Chip-In, a mesma que libera o final secreto. Tem também alguns itens do Johnny que não contam para o troféu, como a pistola dele, que você recebe no final dessa missão, e o carro dele. Para ganhar, você não pode matar o chefe no final da missão. Se matar, fica sem o carro do Johnny. Os troféus dos 4 finais, o Sol, a Estrela, a Temperança e o Diabo, é tranquilo porque quando você termina a missão final, o jogo volta antes de iniciar a última missão, podendo refazer o outro final. Mas um dos troféus é perdível, o do Diabo. Para ganhar ele, você tem que obrigatoriamente salvar o Takemura na missão Tropa de Elite. Se você deixar o Takemura morrer, você perde esse troféu. Então não ouça o Johnny quando ele disser que o Takemura morreu. Volte lá e salve ele. O restante dos troféus eu acho que não tem muito segredo, a descrição é autoexplicativa. Então não vou entrar em detalhes. Bem, isso era tudo o que eu queria dizer nesse vídeo. Acabou ficando bem mais longo do que eu esperava quando eu comecei a fazer. Mas quanto mais eu escrevia, mais coisa importante eu via que tinha para falar. Se precisar de mais detalhes que eu não falei, saiba que o jogo tem uma base de dados que explica várias coisas, tanto gameplay quanto lore. E se ainda assim tiver dúvidas, pode fazer perguntas e comentar se achou algum erro também. Se precisar de alguma informação do vídeo futuramente, vou deixar tudo separadinho aqui para acharem fácil quando precisar. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de Cyberpunk e lembre-se, se movimentem direito, aprendam direito, lutem direito, comam direito e descansem direito e aproveitem a vida com tudo que ela tem para oferecer. Mas por que ele não cai? O estilo Kami está vivo em vocês. Este vai ser o meu maior e mais poderoso Yajoecha PV.